aí, salve, salve fotógrafo, salve, salve fotógrafa. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu fui para uma locação fantástica, cheio de recortes bonitos, para trazer um ensaio diversificado para você, com diversas situações diferentes, onde eu usei a iluminação para trazer imagens mais expressivas ou resolver desafios técnicos e criativos durante o ensaio. Então já segue logo com a gente aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo ou um comentário para apoiar esse projeto. Vamos lá! Bem, essa locação é muito interessante, é um lugar que eu conheci pelo Instagram e eu confesso que quando eu cheguei lá, eu fiquei ainda mais surpreso com a quantidade de recortes, com a quantidade de possibilidades que eu tinha para fotografar lá. Então é o tipo de lugar que com certeza eu ainda vou voltar para fazer outros ensaios lá com outra pegada, usando outro tipo de luz e explorar novas possibilidades lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma volta na locação com a dona, que me mostrou vários cantos e recortes e possibilidades que eu poderia explorar lá. Então fiquei bastante surpreso porque além dessa piscina e desses vários lugares que eu já tinha visto no Instagram, tem uma estufa enorme de plantas lá. E assim, eu gosto muito de estufa por causa da luz difusa que tem lá dentro. Acho muito bonito, sabe? Acho que fica muito interessante para fotografar. Então, já fazia um tempo que eu queria fotografar numa estufa e foi a minha chance, né? Claro que eu ia explorar bastante esse lugar aí, você vai ver isso no vídeo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar essa volta na locação. Depois eu tiro um tempo com a modelo, depois que ela já dispôs as roupas todas ali. Se o ensaio não tem um stylist, não tem um produtor de moda, eu vou usar lá de algum conhecimento que eu tenho para junto com ela definir as produções que ela vai usar. Eu falo para ela, olha, eu vou fotografar, começar ali naquela cadeira, naquele cantinho, o que a gente pode usar naquele lugar? Aí a gente vai definindo isso junto. Então eu comecei fotografando próximo da piscina, nessa cadeira, e deixei essa árvore assim de fundo, sabe? Essa árvore com esses galhos meio caídos assim, muito bonita por sinal. E aí eu fiz uma coisa que eu já fiz num outro ensaio, num outro vídeo que você já viu aqui no canal, que eu gostei muito do resultado, então trouxe isso de novo para esse ensaio, que é, eu estou usando aqui o meu Octobox de luz principal, correto? Primeira coisa que eu fiz também foi colocar essa sombrinha difusora de 180 centímetros para difundir a luz do sol. Às vezes eu tenho um pouquinho de sol incidindo assim na perna ou no braço, até no rosto, e daí quando eu somar flash ao iluminar a modelo, eu posso ter uns pontos de luz muito estourados, que é o sol. São pontos que está somando iluminação, né? Então eu coloco essa sombrinha para deixar a luz mais homogênea e mais difusa. Por que eu não peço assistente para segurar um difusor ali? Eu acho que a sombrinha por si só, tá certo que essa não é a função original dela, né? Mas a sombrinha por si só, ela tá ali no tripé, não precisa de ninguém ficar segurando, ninguém vai ficar cansado enquanto eu tô chegando na luz. Se eu colocar um pesozinho ali, eu nem preciso preocupar com o vento, então acho ótimo usar a sombrinha como difusor. Então a luz dessa foto, logo após posicionar a sombrinha, foi esse Octobox como luz principal. Eu coloquei uma luz para iluminar as árvores lá do fundo, um flash direto mesmo, mas com esse filtro CTO na frente, para aquecer essa iluminação. E aí eu senti falta também de uma luz recortando ela pelo lado direito. Então eu coloquei um AD200 num softbox 30x40 e coloquei um filtro nesse AD200 também para esquentar um pouco essa luz. E aí eu fiz um recorte do outro lado, como se essa luz do sol também tivesse vindo pelo outro lado, recortando ela. É legal quando a gente trabalha com filtros de cor, que a gente possa estudar se isso não está ficando muito artificial assim. Então eu deixei esse recorte quente vazando um pouco nela para também trazer um pouco dessa luz mais quente para a modelo, para criar uma integração entre a modelo e o efeito que eu criei
no fundo. E aí a gente fez algumas fotos nesse set, alguns enquadramentos diferentes. E aí logo depois eu fui explorar essa estufa. Eu fiz uma mudança na minha luz principal, que foi trocar esse octobox tradicional por um octobox sombrinha, por vários motivos. O octobox sombrinha ele é mais leve, a estufa, apesar de grande, com pé direito alto, os caminhos para se andar lá eram bem apertados assim, então as plantas estavam bem próximas umas das outras. E um octa grande lá seria difícil de usar ali no local, de posicionar, de colocar da forma como eu gostaria. Então foi por um motivo prático assim que eu troquei a luz do octa tradicional para o octa sombrinha. Eu até acho que a luz do tradicional é um pouco mais suave, mais homogênea pela própria construção dele, por ser um octa com dois tecidos de difusão, né? Um interno e um externo. Ele tem uma construção mais longa. O sombrinha não, ele já trabalha com rebatimento e difusão. E ele é mais curto, né? Essa viagem da luz por dentro do modificador é menor. Então ele causa um pouco mais de brilho, um pouco mais de hotspots, né? Que é esses pontos luminosos no rosto. Então nem é sempre a minha luz favorita, mas por questões práticas, o octa sombrinha foi muito útil lá dentro para me dar mobilidade. Então estou com esse octa aqui, eu coloquei depois, voltei com recorte, só que aí esse recorte já não é mais um soft de 30 por 40, que eu estou colocando strip light por cima dela, numa girafa, para fazer esse recorte por cima, dar um brilho assim no cabelo. E aí eu fiz várias fotos na estufa, explorei alguns ângulos, deixei esse fundo mais desfocado, uma luz bem suave, bem delicada, que eu acho que tem tudo a ver com essa estufa. Logo na sequência, eu encaixei a iluminação. Voltei com aquele octa tradicional, porque aqui eu já tinha mais espaço para iluminar. Eu consegui entrar com a luz um pouco mais afastado, né, para ainda ter espaço para enquadrar, para a luz não ficar na frente da modelo. E o octa tradicional traz uma luz mais suave, assim, com uma textura mais difusa. Era mais o que eu queria ali, criar uma luz mais cinemática. E aí eu coloquei também o strip light para dar esse brilho de luz no cabelo. No meu enquadramento, atrás dela eu enquadrei essa janela assim, que tá lá no fundo, sabe? E aí na pós-produção eu inseri tipo um efeito de raio de luz. Olha como que eu começo a pensar essa foto na locação, já imaginando o que eu vou fazer na pós. Se você enquadra a janela e coloca uma luz chegando no cabelo, se na pós-produção depois você traz um efeito de luz do sol, como se fosse o sol vindo da janela, chegando no cabelo dela, você consegue trazer verossimilhança, porque se eu não tivesse um brilho de luz no cabelo dela, de que valeria eu colocar um efeito de luz do sol ali? Porque o sol está entrando, mas eu não vejo ele chegando na modelo, então a minha mente não entende muito bem isso. Então o que eu fiz? Coloquei o strip light para trazer uma luz no cabelo, enquadrei a janela e depois na pós eu inseri um efeito, é bem sutil, é bem leve, mas traz todo o charme para a imagem, sabe? É um brilhinho de luz como se estivesse vindo da janela, chegando no cabelo dela. Eu espero que você tenha entendido, ficou meio confuso, mas eu espero que você tenha entendido o que eu fiz lá. E aí, para finalizar nessa estufa, acho que você já viu assim que estava difícil de eu sair dela, né? Eu saía, volto para dentro, faço mais uma coisa, mas agora eu realmente estava de saída. Logo na porta eu vi essas plantas que tinham ali,
que eu entendi que daria para elas fazer uma moldura assim bonita, sabe? Interessante em volta da modelo no primeiro plano. Então eu meio que enquadrei um pouco delas assim no primeiro plano, deixei um diafragma bem aberto para deixar o fundo mais desfocado e aí fiz mais algumas fotos ali também nessa parte. E aí logo em seguida a chuva já estava chegando e a gente finalizou numa foto nela encostada, com a modelo encostada nesse gradil e com a piscina no fundo. E aqui eu queria chamar a sua atenção, fazer um parênteses aqui, falar um pouco de composição. Percebe que assim, a primeira coisa que eu fiz composicionalmente aqui foi colocar a modelo na diagonal dominante dessa foto. Então percebe que a gente tem duas diagonais, uma que leva o olhar para cima e uma que leva o olhar para baixo. Eu coloquei ela em uma dessas diagonais dominantes. Eu criei também nessa imagem vários planos que também criam linhas. Essas plantinhas aqui logo no início, no canto inferior direito da foto, elas ajudam a esconder um pouco da modelo, criar um pouco mais de moldura, né, de mistério também nela. Além de fazer isso, elas ajudam a destacar a modelo também e criam várias linhas ali nesse canto inferior da imagem. Ela também está apoiada num gradil. Esse gradil tem uma diagonal que leva o olhar em direção a ela também. Então o gradil é mais um recurso composicional que eu tenho. Além de ser um recurso de direção também, era um lugar que ela tinha para posar e para interagir. Lá no fundo, deixei esse fundo bem desfocado, mais para ele trazer uma ideia, uma sensação do lugar e da cena que ela está. Mas além disso, eu tive o cuidado de enquadrar um pouquinho do azul da piscina. Além de achar que esse azul traz um charme na composição, eu acho que também que o fato de eu colocar que ali tem uma piscina traz algo a mais sobre essa locação, sabe? Traz algo a mais sobre as coisas que essa locação tem, sobre os potenciais desse lugar. Traz um pouco mais de um espírito assim para esse lugar que eu estou usando para fotografar. Então, composicionalmente foi isso que eu fiz nessa imagem. Para iluminar, eu usei esse octa, né, aqui do lado, né, ao lado direito, o meu lado direito, para iluminar ela, um pouco mais angulado, para gerar essas sombras que você está vendo aí na imagem, esse desenho de luz. E lá embaixo eu coloquei um AD600 com um refletor padrão, para dar um pouco mais de brilho assim. Esse brilho tá bem sutil, mas ele traz um charme a mais para a iluminação. Pode dar uma sensação de ser um sol que está vindo lá do fundo, dá uma sensação mais solar para a imagem, né? Então essa foi a nossa última foto desse dia de ensaio, porque a gente já saiu desse lugar com a chuva começando a pingar já. Então esse foi o nosso ensaio em locação. Eu espero que você tenha curtido essa locação, tenha curtido os sets que a gente produziu aqui. Observa bem que a gente tanto fez sets com 3 luzes, com difusão de luz do sol, quanto sets com apenas uma luz. Eu gosto de usar a iluminação de acordo com a necessidade, então não necessariamente eu monto 2, 3, 4, 5 luzes e me sinto obrigado a colocar elas em toda foto que eu fizer. Eu gosto de fazer a foto ainda sem luz nenhuma e ir sentindo a necessidade do que eu preciso fazer ali para chegar no resultado final que eu desejo. Então pode ser que eu chegue só com a luz natural, pode ser que eu precise de só adicionar uma luz de flash, ou pode ser que eu precise de várias luzes. Eu estou ligado ao resultado, não ao número de equipamentos ou aquilo que eu tenho disponível para usar. E é a dica que eu te dou também no final desse vídeo, para você inserir equipamentos de acordo com a necessidade do resultado que você quer. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que esse canal esteja ajudando na sua evolução e auxiliando na sua criatividade e na sua técnica como fotógrafo, como fotógrafa. Se você está curtindo o canal, eu queria te lembrar de se inscrever, de deixar um like nesse vídeo ou um comentário. A gente se vê por aí.